Suas lindas, tudo bem com vocês? O vídeo que eu postei aqui no canal semana passada, mostrando como que eu rego as minhas plantas. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui no box de informações. Muitas dúvidas surgiram, não só sobre a rega, mas sobre plantinhas de modo geral. Todas as vezes que eu mostro alguma planta minha, todas as vezes que eu falo sobre alguma planta, sempre surgem muitas dúvidas, porque eu sei que a plantinha é uma coisinha delicada e que a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. E eu não sou nenhuma especialista, eu sou apenas uma pessoa que gosta de plantas e que tem algumas. Então, o que eu gosto de compartilhar com vocês é a minha experiência e é o que eu vou fazer no vídeo de hoje. Eu vou contar pra vocês alguns sinais que as suculentas dão. A gente pode chamar de linguagem das suculentas, e eu tô falando especificamente das suculentas, mas quase que todas as dicas servem para qualquer plantinha, tá bom? Então, se você se identificar com qualquer coisa que eu disser aqui, se você tem aí na sua casa uma plantinha que tá dando algum desses sinais, então você já vai conseguir entender mais ou menos qual o problema dela. O primeiro sinal que eu quero compartilhar com você é se as raízes da sua plantinha tá saindo por baixo do vaso. Isso significa que o vaso já está pequeno para aquela plantinha, as raízes já não tem mais para onde crescer, por isso que elas estão saindo por baixo do vaso. Isso é sinal de que está na hora de um substrato novo e de uma casinha maior. Se a sua suculenta está há mais de um ano sem dar nenhuma flor, isso quer dizer que ela está precisando de um pouco mais de sol do que você está dando para ela. Muito provavelmente ela está precisando também de uma adubação, então eu te aconselho a fazer uma adubação rica em fósforo, que é a adubação geralmente adequada para flores, tá? Para incentivar a sua plantinha, a sua suculenta a dar flores. Um outro sinal de que sua planta está precisando de adubação é quando os raminhos estão finos, com poucas folhinhas, quando tá anêmico mesmo. Agora, um sinal de quando você tá adubando demais, porque às vezes acontece, às vezes a gente quer tanto que dê certo, que a gente acaba exagerando na quantidade de adubação e isso também não é bom. Então, um sinal de quando isso acontece é quando as folhinhas da sua suculenta começam a nascer com má formação, não nasce no formato correto dela. Então, ou nasce tortinha, ou nasce menorzinha. Quando algo está diferente é porque você está exagerando na adubação. Vamos falar agora de um sinal de falta de água. A gente falou sobre a rega no último vídeo, mas a rega não tem regra. Então, um sinal de quando você está regando de menos é quando a folha da sua suculenta está seca. Isso serve para qualquer planta, né? A verdade é que as suculentas, elas têm água na folha, água no caule. Então, se você estiver regando de menos e ela estiver tomando sol demais, o que acelera a secagem do substrato, ela vai te dar sinais. E o sinal nesse caso é a folhinha seca, tá? Então fica atento a isso, se isso estiver acontecendo com a sua suculenta, tá na hora de começar a regar com mais frequência. Sempre usando aquela dica que eu dei lá no outro vídeo, de colocar o dedo mesmo no substrato para ver se a terra tá seca. Agora, se as folhinhas de baixo apenas estiverem secando, isso só quer dizer que é uma folhinha velha, não precisa se preocupar, não é falta de água. Porque na maioria dos casos das suculentas, principalmente das echeverias, que tem um formato de roseta, as folhas vão crescendo em cima, né? Vocês estão vendo que as folhinhas novas, elas vão nascendo no centro e não embaixo. Portanto, as folhas que estão embaixo são as folhas mais antigas. Se essas folhas, principalmente, como eu disse, no caso da sua echeveria, estiverem secas, não quer dizer que é falta de água, não quer dizer que é nenhum problema. Isso quer dizer apenas que são as folhinhas mais velhas. As minhas suculentas mais bonitas aqui de casa, por mais bonitas que seja, embaixo sempre tem folhinha seca. É normal. Isso quer dizer, como eu disse, apenas que são as folhinhas velhas. E aí você vai retirando sempre que possível, para não acontecer daquelas folhinhas velhas causarem podridão e essa podridão passar para as folhinhas novas que estão boazinhas. Já vi muita gente relatando que ficou preocupado, achou que a planta estava apodrecendo e não é somente uma folhinha velha. Outro sinal da falta de rega, além da folhinha seca, são a folha e o caulezinho enrugado. Se isso acontecer, porque ele já está há muito tempo sem água. Então toma muito cuidado, se você vê que isso está acontecendo, regue imediatamente. Às vezes também você até rega na frequência certa, mas eu também já vi isso acontecendo, de a pessoa ficar com tanto medo, achar que uma suculenta é tão delicada, que ela rega com borrifador, ela rega com conta-gotas, eu já vi também. Não tô criticando, cada um faz da maneira como achar melhor, como eu disse no outro vídeo, planta é conhecimento, você conhece, você cuida, se não deu certo, você muda o cuidado com aquela, porque cada uma é diferente da outra. Mas, de forma geral, elas precisam de água, e quando elas precisam de água, elas precisam de água em abundância. Então, no momento em que você for regar a sua suculenta, a sua plantinha, regue de forma abundante. E quando eu digo de forma abundante, não é regar todo dia, não é regar toda hora, isso também não quer dizer que é regar pouco, né?
que é regar com um borrifador ou com conta-gotas. Isso quer dizer que naquela única vez na semana, naquela única vez a cada 15 dias, naquelas 2 vezes por semana, enfim, como for necessário para o seu clima e para a sua região, naquela vez que você for regar, você tem que regar com bastante água. Outra dúvida que surgiu, ó, esse vídeo já virou um vídeo de respondendo dúvidas, né? Mas assim eu consigo responder, consigo esclarecer a dúvida de algumas pessoas. Mas outra dúvida que surgiu lá no vídeo da rega é: nossa, Tati, mas eu sempre ouvi dizer que não pode molhar a folha, né? Não pode molhar a suculenta em si, e você molha? Gente, eu molho porque, mais uma vez eu vou dizer, eu conheço as minhas plantas, eu conheço o clima aqui onde eu vivo. Então eu molho porque eu sei que no dia seguinte, no máximo, essas folhas já vão estar secas. Então se você mora num lugar muito úmido, que chove com muita frequência, aí você toma um pouco mais de cuidado. Mas isso não quer dizer que a suculenta é de vidro. Você pode testar coisas com ela, para saber o que ela precisa, para saber do que ela gosta. E é importante também que mesmo que você não molhe a planta, né, a folha da suculenta todas as vezes, que vez ou outra você molhe, para que você lave mesmo a folha, para que a água bata e lave a folha. Porque a planta, ela respira através da folha, gente, se você não sabe disso. Agora você tá sabendo. A planta, ela respira através da folha. Se tá cheio de pó, se tá cheio de fuligem, de poeirinha na folha, como que ela vai respirar? Então, de tempos em tempos, é importante a gente dar uma mangueirada ali na folha mesmo. Ou em casos de folhagens, né, falando de suculentas, mas abrindo aqui um pouquinho. Falando no caso de folhagens, que a gente borrife como eu borrifei na minha samambaia, na minha peperômia no outro vídeo. Porque elas precisam se manter limpas, vamos dizer assim, para elas respirarem melhor, ficar mais verdinha, ficar bem bonitinha. Agora, uma outra coisa, se a sua suculenta, né, se ela tá, que a gente chama, se a folha dela tá amelada, que é aquela folha molenga, ou se o caule tiver molenga, isso quer dizer que você está molhando demais, então toma cuidado. Às vezes não é nem porque tá molhando a folha, é porque você tá molhando em excesso mesmo, então ela não tem tempo de secar antes da próxima rega. Então você vai ter que diminuir a frequência disso. E se agora, no momento que eu tô te falando isso, a sua planta já está assim, e que foi o caso de uma inscrita do vídeo passado, eu não conheço outra forma a não ser você decapitar sua planta. Mas como eu disse, eu não sou uma expert nesse assunto, isso é o que eu faria com a minha. Se fosse o caso, antes de eu perdê-la toda, eu decapitaria e deixaria secando, tiraria ali a parte da podridão pra tentar salvar a minha plantinha. Deixando a questão da rega agora um pouquinho de lado, vamos falar de um outro sinal. Se a sua suculenta aparecer queimadinha, com manchas pretas circulares, isso quer dizer que ela está tomando muito sol. Essas manchas pretas, no caso, são queimaduras. Na maioria das vezes, não é que ela está tomando muito sol, é que ela não foi adaptada corretamente ao sol. Se você compra uma suculenta, por exemplo, de mercado, uma suculenta que você comprou no mercado e que ela ficou ali semanas, a gente nem sabe quanto tempo, num espaço sem sol, sem luz, coberto, como é o caso do mercado. Quando você compra ela, você leva direto para o sol, ela não foi adaptada, por mais que antes de ir para o mercado ela estivesse em um garden bem ensolarado. Ela perdeu essa adaptação ao sol. Então ela ficou muito tempo lá no mercado, ou às vezes até mesmo em alguma floricultura, em algum garden, sem sol, enfim, dependente de onde seja. Se ela não estava acostumada ao sol, quando você leva ela para casa, você precisa fazer adaptação ao sol. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre adaptação, comenta aqui embaixo que eu gravo um vídeo que é um assunto mais extenso. Mas quero te dizer isso, se aparecerem manchas pretas na sua suculenta que está no sol, muito provavelmente são queimaduras, tá, do sol. Não é que necessariamente ela seja uma planta de sombra, não é isso. Isso quer dizer provavelmente apenas que ela não foi adaptada ao sol, que aquele sol que ela está tomando é um sol muito forte para ela. Agora, se a sua suculenta ela está com pintinhas, vamos diferenciar. A queimadura do sol são manchinhas, as pintinhas pretas são fungos. Então, se a sua suculenta está apresentando manchinhas menores pretas, isso quer dizer que provavelmente é algum fungo, alguma bactéria, então você vai ter que vai ter que aplicar algum remédio próprio para isso. Outro mal aí que assombra as nossas suculentas são as cochonilhas. Eu vira e mexe, eu tô aqui lutando com alguma suculenta, quando eu resolvo o problema de outra aparece, porque não tem jeito, acontece com todo mundo. E é importante que depois que você limpe a sua suculenta, né, das cochonilhas, ou aplicando remédio, ou lavando, dependendo aí muito
da quantidade também, é importante que você mude o local onde a sua suculenta está. Geralmente as cochonilhas aparecem em locais mais úmidos, então geralmente quando aquela suculenta em específico foi atingida por cochonilhas, geralmente ela precisa de... Nossa, eu falei 300 geralmente. Geralmente ela precisa de um local mais arejado, se possível, ensolarado. E aí, se a sua suculenta tá cheia de formigas, as formigas elas são amiguinhas dos pulgões e das cochonilhas. Então, se você tá vendo formiga na sua suculenta, isso quer dizer que por perto ou tem cochonilha ou tem pulgão. Então, fica atento, se você vê formigas ali na sua suculenta, pode procurar que você vai achar um dos dois. E quanto antes você achar, mais fácil de você tratar e menos mal ela vai fazer para sua plantinha. No caso dos pulgões, eu sempre ouço falar muito bem do óleo de NEem, não sei exatamente como tratamento. Comigo nunca aconteceu, na verdade assim, já aconteceu de ter pulgões, mas eram em hastes florais que já estavam velhas, então eu simplesmente tirei as hastes florais e tudo ficou bem. Mas se eu tivesse problemas com pulgões que a água não resolvesse, eu com certeza procuraria esse óleo de NEem, porque assim, 99% dos casos em que eu já vi alguém sofrendo com pulgões utilizou o óleo de NEem e deu super certo. Outro tipo de fungo que pode acontecer nas plantas, e essa eu entendo bem porque eu estou sofrendo com algumas plantinhas com este fungo, então eu preciso comprar esse remédio urgentemente, são as ferrugens. Planta da ferrugem. Então, se a sua suculenta tá ali cheia de ferrugem na folha, ou se ela tá embolorada, é um tipo de fungo também. Então, a gente precisa, né, nós no caso, precisamos buscar remédios que são próprios para fungos. Então, não é uma coisa difícil de tratar, tá? Se tratando de remédio, seja qual for, para cochonilha, para ferrugem, para qualquer problema, é sempre importante você verificar não somente qual o remédio correto, a aplicação correta, mas também sempre ler lá na embalagem, sempre ficar atento se a sua planta pode tomar sol depois de aplicar o remédio ou não. Na maioria dos casos não pode. Então, às vezes acontece de alguém aplicar um remédio, um fungicida muito bom, que funciona, só que aí volta a plantinha para o sol imediatamente, aí ela queima, ela apodrece, porque ela tomou um sol que não podia enquanto estava com remédio. Então fica atento a isso, tá? Bom, falando de fungos e de praguinhas, acho que são esses que eu me lembro agora. Mas tem uma outra coisa assim que acontece muito em ambientes úmidos, aqui em casa não acontece, mas lá nos meus pais, né, e na minha cunhada, acontece com bastante frequência, que são os ataques de lesmas e caracóis. Isso mesmo. Lesmas e caracóis em locais úmidos é praticamente certeza. Então, se a sua suculenta tá com um rastro brilhante ou se ela tá com a folha comidinha, você pode procurar que tem aí uma lesminha, um caracol por perto. Geralmente eles ficam embaixo do vaso, eles só saem à noite. Então dá uma boa observada, porque às vezes eles são mais destruidores para as nossas suculentas do que às vezes até mesmo a cochonilha, porque como a folha da suculenta é cheia de água, a lesminha vai lá e come tudo para se alimentar. E o último sinal que a suculenta geralmente dá, pelo menos dos que eu anotei, né, que eu lembrei dessa vez, é a questão da estiolagem. Você não sabe do que eu tô falando, é quando a sua suculenta ela recebe menos sol do que ela precisa, ou às vezes até não recebe nenhum sol. Então, quando isso acontece, a suculenta ela cresce esticada. Então, vamos supor que a suculenta é como uma rosetinha, tá? Na maioria dos casos, né? Então, a suculenta é uma rosetinha. Quando ela não recebe o sol adequado, ela vai crescer o caule e as folhinhas vão crescer espaçadas e fica meio esbranquiçado também. Isso é uma estiolagem. Quer dizer que ela vai morrer? Não, mas ela fica feia. E um dos grandes atrativos da suculenta é a aparência, é a beleza dela quando ela tá no formato correto. Então, se a sua suculenta, você viu lá no mercado, tava lindo, e dentro da sua casa ela não morreu, mas ela está feinha, muito provavelmente é porque ela tá estiolada. Muitas pessoas me procuram e me perguntam sempre que eu posto alguma plantinha minha, Tati, quais são as plantas ideais para ficar dentro de casa? Vou fazer um vídeo sobre isso, dando algumas dicas das plantas ideais, mas infelizmente eu já vou adiantar que são pouquíssimas as suculentas que podem ficar dentro de casa, porque na sua maioria, sei lá, 70% das suculentas, elas gostam de sol e de muito sol. Então, por isso que raramente vocês veem alguma suculenta minha aqui dentro de casa. Se eu coloco é só para tirar uma foto ou para decorar alguma ocasião especial, mas eu tenho que logo trocar. Então ela fica assim 2, 3 dias dentro de casa, eu já substituo por outra, porque realmente são poucas que aguentam ficar longe do amado sol delas. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse.
Foram essas dicas que eu anotei, de ajudar vocês a identificar o problema aí das suas suculentas, de entender os sinais que elas dão. Mas é como eu sempre digo, repito, cada plantinha é diferente, você precisa conhecer. Não tenha medo, eu sei que a nossa primeira reação, se tratando de planta, eu não dou conta, eu não consigo, não é pra mim, é um bicho de 7 cabeças. E não é, gente, é muito mais simples do que parece. A única diferença é que é um ser vivo, então ela requer cuidado, elas são diferentes uma das outras, apesar de terem regras. Então você só precisa conhecer a sua plantinha. Então começa por uma. É viciante, daqui a pouco você tá assim, ó, rodeado, com o quintal cheio. Daqui a pouco você tá morando de favor na casa, porque a casa é das plantinhas. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Tenha uma de cada vez e você vai conhecendo aquela. Quando você se adaptar àquela e aquela se adaptar a você, você vai adquirindo outras. Essa história, pra mim, essa história de não é pra mim, não dou conta, eu mato todas, não rola, tá? Isso quer dizer apenas que você tá sem paciência para se adaptar a ela, para estudar, entender melhor como funciona. Existem milhares de vídeos de canais na internet dedicados a plantas. Eu mesmo comecei assistindo muito desses porque é o jeito que a gente tem de lidar com qualquer situação na vida, inclusive com as plantas, é conhecimento. Então é só você conhecer isso, plantinha, que vai tudo dar certo. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Tenho muitas outras ideias de vídeos de plantinha para trazer aqui. Eu sei que vocês amam. Quem sabe aí a gente não intitula sexta-feira para ter sempre um vídeo de plantinha. Então se você quiser um vídeo de plantinha toda sexta-feira, já comenta aqui para mim também. E se você ainda não deixou o seu like, por favor, deixa agora, porque vocês sabem que aqui no canal, toda vez que aparece uma plantinha, você tem que deixar o seu like. Ó, plantinha que não falta por aqui. Se você também quiser deixar suas dúvidas aqui nos comentários, pode deixar também, que quem sabe eu consiga fazer um outro vídeo respondendo suas dúvidas, se eu souber responder. Claro, eu não vou falar nenhuma besteira aqui pra vocês, então se eu não souber, eu falo, olha, isso não aconteceu comigo, realmente eu não sei. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies, I just wanna know the truth. Do or die, is it me or